Olá, querido estudante! Como você está? Tá tudo bem? Que bom! Espero que esteja muito bem, né? Você aí que está se preparando para a aula, né? Para a prova da OBA, aqui nós temos aulas especiais, focadas principalmente nos 10 temas que caem na prova da OBA. Eu me chamo Ana Paula, sou a professora que vai preparar vocês para ser medalhista, gabaritar essa prova. E hoje nós estamos com o nosso último tema do nível 3, aquele do sexto ao nono ano. É você? Então você está no lugar certo. Vamos então para a nossa aula de tema número 10, os olhos no universo, explorando os telescópios espaciais e também os telescópios terrestres, tá? Como vemos o universo daqui da Terra? Como vemos o universo lá do espaço? Será que tem como ver o universo daqui da Terra e também do espaço? Será que existem diferença entre os dois ambientes? É o que nós vamos ver nesta aula de hoje. Tá curioso? Então, bora rápido, né? Bom, você sabia que aqui no Planetário Digital nós temos vários telescópios terrestres? São esses aí que nós estamos visualizando no slide. Esses telescópios, alguns deles, ele é colocado lá no observatório em datas específicas aqui no planetário. Se você tem curiosidade, se você tem vontade de conhecê-los ou até mesmo de ver os astros, vem aqui fazer uma visita. Coloquei o endereço no finalzinho do nosso slide. Você pode pegar esse endereço, localizar aí a região e vir aqui. Vem dar um pulinho aqui à noite para você visualizar alguns astros, alguns objetos no espaço. Ideia bacana, não é mesmo? Vamos entender um pouquinho sobre isso? Bom, se nós estamos falando dos olhos do universo, eu falei para vocês que existem dois tipos de telescópios. Aquele que a gente vê aqui na Terra e aquele que a gente vê lá no espaço, não é mesmo? Então, os telescópios, eles nos auxiliam na visualização das estrelas, das galáxias, dos planetas. Alguns objetos ali mais fácil de visualizar lá no nosso espaço. Porém, né, existe uma diferença. Quando a gente visualiza esses objetos, né, através do telescópio aqui da Terra, nós temos uma imagem distorcida. Por quê? Porque a atmosfera ela faz essa imagem ficar turva, né? Ela distorce um pouquinho a luz que reflete desse objeto aqui até nós, fazendo com que isso atrapalhe a nossa visualização. Dá para ver? Sim, dá para ver. Porém, ela distorce essa luz, tornando um pouquinho mais difícil essa visualização. Já por esse motivo, nós temos os telescópios espaciais, aqueles que estão fora da camada da atmosfera. Então, não tem nada ali que vai atrapalhar a visualização. Por isso, os telescópios espaciais, para fotografar o universo, né, o espaço, os objetos, sem essa distorção da atmosfera. Então, o que seriam os telescópios, no geral? Um telescópio é um instrumento usado para captar e ampliar a luz, né? A luz desses objetos que estão lá no espaço. Aqueles objetos distantes, permitindo estudar estrelas, planetas e galáxias. Nesse caso aqui, sem a interferência da atmosfera. Então, nós temos aqueles que visualizam os mesmos objetos que é na Terra, né? Aqueles que eu mostrei para vocês no início, o qual tem aqui no planetário, porém com essa distorção da atmosfera. Por isso nós precisamos dos telescópios espaciais, para que não tenha esse probleminha da atmosfera. Um exemplo que nós temos aqui é o telescópio Hubble, né? Nós vamos ver aí a sua especificidade, o objetivo desse Hubble, para que ele está lá no espaço. Bom, o Hubble, segundo a agência espacial, ele já registrou aglomerados Abell, ali ó, um aglomerado chamado Abell 1351, que possui milhares de galáxias. Essa imagem a gente já visualizou
no dia em que a gente for explicar sobre o surgimento, né, do nosso universo, que eu também mostrei, as galáxias, lembra? Não lembra? Tem problema não. Pode voltar aí nas nossas aulas e maratonar do tema 1 até o tema 10. Hoje nós estamos no tema 10, hein? Bom, se ele fez esse registro, a gente pode entender então, e até mesmo os cientistas interpretam essas imagens para passar esses resultados, que existem milhares e milhares de galáxias, né? Nós fazemos parte da galáxia Via Láctea, lembra? Né? Então, se tem a nossa galáxia, cada pontinho meio difuso aqui, né? Que tem uma estrela central, dá bem para a gente perceber isso, uma estrela central com uma luminosidade meio difusa, tá vendo? É isso aí que são características de galáxias. Então, várias imagens foram feitas pelo Hubble, que nessas imagens puderam se perceber o quê? As várias idades dessas galáxias, as diferenças no tamanho, né? E a diferença nas cores também. Então, a intensificação da luminosidade que vai fazer com que ela seja mais luminosa ou menos luminosa, né? Bom, então, esse aglomerado Abell 1351, ele foi encontrado ali mais ou menos próximo da constelação de Ursa Maior, né? Então, ele encontrou esse aglomerado aí de galáxias, né? Bem pertinho da Ursa Maior. As galáxias, elas aparecem unidas, né? Elas parecem assim que está fazendo parte de uma mesma região. Por quê? Por causa da gravidade. Nós já entendemos que as galáxias possuem uma estrela com forte atração de objetos, né? Então, isso também explica o aglomerado dessas galáxias, dessas estrelas, né, que se juntam. Nós falamos então do Hubble e a sua importância, né? Só que nós temos outro telescópio que faz parte aí da coleta de dados e imagens para as nossas pesquisas, para a nossa evolução, para o entendimento do universo. Aqui nós temos o James Webb. É um dos últimos aí que foi lançado com a maior potência do que o Hubble. Vamos compreender então? Esses telescópios, eles são enviados lá no espaço pelo grande motivo, né, da distorção da atmosfera. Então, esses dois telescópios lá, eles vão trazer imagens nítidas, não distorcidas, né, que não vai bloquear, então, a visão dessas imagens. No espaço, os telescópios podem captar imagens bem nítidas e permitem a observação da radiação visível, invisível ao olho nu. Então, ao olho nu, às vezes a gente não consegue visualizar algum objeto que eles lá no espaço, né, conseguem, através do infravermelho da visão raio-x. Eles têm essa capacidade. Aqui eu trouxe duas imagens dos dois principais telescópios do qual a gente está falando. Aqui, à esquerda, eu tenho a imagem da mesma região em que está a nebulosa. Uma nebulosa onde nascem as estrelas, né? A intensidade ali de poeira, de alguns componentes, vai se intensificando e dá origem às estrelas. Do lado direito, eu tenho outra imagem da mesma região, porém que foi fotografada do James Webb. Consegue observar a diferença? O James Webb ele é muito mais potente do que o Hubble, certo? Então, o James Webb, com os seus detectores infravermelhos, foi capaz de ver a atividade dessas estrelas recém-nascidas. Então, como eu expliquei, né, o nascimento e o surgimento das estrelas são nesse aglomerado de poeira. Através da poeira dos pilares, quando a gente fala pilares é porque é um início, né, uma base, que normalmente causa efeito de dispersão de luz. O que significa isso? Ela vai se dissipar, né? Ela vai se afastar. Bom, se existe essa dispersão de luz e a gente queria talvez ir lá visualizar, eu vou fazer uma viagem nessa região. Será que a gente podia ir lá? Será que a gente encontraria as mesmas imagens, né, a gente estando nessa região?
Então, nessas duas imagens foi dado o nome, né? Os pilares do M16. Perdão. Os pilares do M16 são iluminados, esculpidos pela intensa luz ultravioleta, massivas das estrelas próximas. Então, ali vai ter um aglomerado de muita matéria espacial que vai se formando as estrelas, né? Então, as estrelas mais próximas, elas vão se dispersando até esse aglomerado se dissipar completamente. Bom, essa radiação, ela tem um probleminha. A gente falou que talvez a gente podia chegar nessa região, né? Vai que a gente tem aí um dinheirinho e vai querer dar uma explorada no universo. Mas olha o probleminha que a gente pode encontrar. Essa radiação também se desfaz, né? Como se fosse assim, uma poeira se dissipando. Se você pudesse magicamente transportar, né, para este local hoje, os pilares provavelmente não estariam mais lá. Será por quê? Nós recolhemos essas imagens, né, do passado. Por exemplo, o telescópio está lá captando uma imagem. Essa imagem, até chegar no telescópio, já se passou muitos e muitos e muitos anos. Por quê? Porque a idade, né? O tempo no espaço, ele é diferente do nosso tempo aqui na Terra. Nós já explicamos um pouquinho sobre isso quando a gente foi quantificar, né, os anos-luz. Lá no espaço a gente fala anos-luz. Aqui na Terra, somente anos, né? Então, lá no espaço, se a gente for chegar nessa região aqui para visualizar essa nebulosa, a gente não encontra mais. Por quê? Porque até que essa imagem chegou no telescópio, já se passou, né, já levou 6.500 anos. Então, nós sempre, quando vamos ver alguma imagem nova para nós, nova do universo, do espaço, já se passou muitos anos e talvez a estrela não está mais ali, talvez a nebulosa também não está ali, né? Então, nesse caso aqui, é uma comparação que eu fiz para você. Todas as vezes que algum telescópio vai captar essa imagem, é porque já se passou muito tempo que aquele objeto estava ali. Então, não pode mais estar no mesmo lugar. Bom, eu trouxe aqui uma comparação para a gente ver aí a diferença entre o Hubble e o James Webb. Coloquei a imagem dos dois para a gente estar fazendo esse comparativo. O lançamento do Hubble foi em 1990. Já o lançamento do James Webb foi em 2021. Fresquinho, né? Ele foi lançado bem próximo do ano que a gente está. Tem pouco tempo que ele está por lá. A órbita do Hubble da Terra é de 547 quilômetros. Já a órbita aí do James Webb é de 1,5 milhões. Olha só o tanto que ele já é potente, né? Já está bem mais distante do que aqui o Hubble. Bom, o Hubble é capaz de observar os espectros, né, ultravioleta, aquela visão além, até a ultravioleta. Já o James Webb, os registros dele é sobre galáxias e a formação do Big Bang. Então ele vai bem mais além do que o Hubble. No Hubble, a determinação da idade do universo quantificou para nós 13.008 milhões de anos. Aqui, a missão do Hubble, o estudo sobre formação das estrelas e buraco negro. Então, aqui é um futuro bem promissor, né, para a descoberta de várias regiões do nosso universo. Aqui, as imagens captadas pelo Hubble são detalhadas de galáxias distantes. Já no James Webb, ele observa o espectro infravermelho. Aqui no Hubble, nós temos a identificação de exoplanetas e buracos negros. Exoplanetas são pequenos planetas que orbitam estrelas, né? Eles ficam ali orbitando a estrela. Não é considerado como planeta, tá? E buracos negros. Já o James Webb, a principal observação dele é sobre os exoplanetas e suas atmosferas. Olha que interessante. Bom, uma curiosidade sobre o Hubble.
O Hubble ele precisou trocar os seus óculos, né, as suas lentes, depois do lançamento, porque as imagens estavam vindo muito distorcidas, então dava erro. Depois de um concerto, passou a enviar mensagens incríveis do universo. Aqui, o James Webb, a curiosidade sobre ele é 100 vezes mais potente do que o Hubble. Ele permite enxergar o universo com bilhões e bilhões de anos atrás. Bom, aqui nós temos algumas informações, alguns outros telescópios que também foram importantes aí em algumas descobertas. Por exemplo, nós temos o Kepler, que descobriu milhares de exoplanetas ao redor das outras estrelas. Nós temos aqui o ALMA, que é do Chile. Ele é um conjunto de radiotelescópios que estuda o nascimento das estrelas. Por isso que hoje a gente entende um pouco mais desses astros aí que emitem muita energia e muita luz. O que nós podemos então aprender com essa aula de hoje? Nós exploramos os telescópios espaciais e também vimos a diferença entre os telescópios terrestres. Como vemos o universo, né? Então nós visualizamos o universo através desses telescópios, das imagens que esses telescópios podem trazer para nós aqui na Terra. Então os telescópios, eles nos auxiliam na visualização de estrelas, planetas, galáxias. Já os telescópios espaciais, como o Hubble e o James Webb, que é o mais atual e os mais importantes para nós hoje no estudo, destaca a sua importância na observação do universo e a sua interferência na atmosfera terrestre. Compreendemos esses instrumentos como revolução da astronomia, permitindo estudar galáxias distantes, exoplanetas e buracos negros. Então, o futuro trará novos telescópios como o NACE-GRISS. Esse aqui é um novo projeto que ainda está sendo elaborado, né? Não está pronto, mas que promete também trazer futuras imagens para maiores discussões sobre o nosso planeta. Agora é hora de anotar, guardar tudinho no seu caderninho para você lembrar depois como foi essa aula. Então, no mapa mental, a gente pôde perceber aí que essa aula abordou telescópios terrestres e espaciais, tecnologia espacial, porque ela provém de uma tecnologia que nós falamos ali da estação espacial, então foi criada a partir, né, de estudos feitos lá. A observação astronômica, que temos aquela terrestre e a espacial, que vimos que tem diferença entre as duas, por causa da atmosfera. Eu fico por aqui, até mais, bons estudos para vocês. Tchau!